porque Cristo pertence aos humildes e não aos que se elevam acima da comunidade. O cetro da majestade de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não veio com ares de arrogância e orgulho, muito embora assim pudesse ter feito, mas com humildade, como sobre ele o Espírito Santo anunciou, pois disse: Senhor, quem deu crédito à nossa palavra? A quem se revelou o braço do Senhor? Nós anunciamos na presença dele. Ele é como o escravo, como a raiz numa terra sedenta. Não possui beleza nem brilho. Nós o vimos. Não tinha beleza nem aparência agradável. Ao invés, sua beleza era desprezível e perdia para a beleza dos homens. Um homem açoitado, trabalhado e acostumado a sofrer fraquezas. Menosprezado, afastou o rosto e não contou para nada. Ele carrega nossos pecados e sofre por nós. Vimos nele um homem atormentado, açoitado e humilhado. Foi coberto de chagas por causa de nossos pecados. Tornou-se debilitado por causa de nossos crimes. O castigo que nos educa para a paz caiu sobre ele e nós fomos curados, graças às suas chagas. Todos, como ovelhas, andávamos desviados. O homem havia se desviado de sua rota. O Senhor o entregou em resgate por nossos pecados e ele não abriu a boca diante dos maus tratos. Como cordeiro, foi conduzido ao matadouro e como ovelha, na frente do tosqueador permaneceu calado, sem abrir a boca. Na humilhação, foi levantada a sua condenação. Quem pregava a sua geração, já que sua vida será tirada da terra? Por causa das iniquidades do meu povo, ele será levado à morte. E eu entregarei os ímpios como reféns de sua sepultura, e os ricos em troca da sua morte, pois não cometeu mal algum, nem culpa foi encontrada em sua boca, mas o Senhor quer purificá-lo de suas feridas. Se oferecerdes um sacrifício por vosso pecado, vossa alma verá descendência pela longa vida. O Senhor quer arrancar o tormento de sua alma, mostrar-lhe a luz e formá-lo na consciência, justificando o justo que bem serviu a muitos. Ele próprio tomará sobre si os pecados deles. Por isso, terá multidões como herança e distribuirá os troféus dos poderosos, pelo fato de sua alma ser entregue à morte e ele ter sido contado entre os ímpios. E ele próprio suportou os pecados de muitos e se entregou pelos pecados deles. Ele próprio ainda diz: Eu, porém, não sou mais que um verme, não sou homem, mas último entre os homens e escória do povo. Todos os que me viram zombaram de mim, murmuravam com os lábios e moveram a cabeça em sinal de negação. Confiou no Senhor que o livre, se o quiser bem, que o salve. Vede, amados, que exemplo nos foi dado. Se o Senhor assim se humilhou, o que faremos nós que chegamos por ele ao jugo de sua graça? Tornemo-nos imitadores daqueles que, em peles de carneiros e ovelhas, percorriam a terra, anunciando a chegada de Cristo. Pensemos em Elias e Eliseu, também em Ezequiel, nos profetas, e, além destes, naqueles que receberam testemunho favorável. Abraão recebeu magnífico testemunho, sendo proclamado amigo de Deus. Mesmo assim, contemplando a glória de Deus, confessou em sua humildade: Eu, por mim, sou terra e cinza. Também sobre Jó se escreveu desta forma: Jó, porém, era justo e irrepreensível, verdadeiro, temente a Deus e afastado de todo o mal. Apesar disso, ele próprio se acusa dizendo: Ninguém é isento de impureza, mesmo que sua vida se resumisse a um só dia. Moisés foi chamado de fiel servidor em toda a casa de Deus e, através de seu ministério, Deus castigou o Egito com pragas e sofrimentos. Contudo, mesmo sendo tão magnificamente exaltado, não se excedeu em palavras grandiloquentes, mas, ao revelar-lhe o oráculo da sarça, falou apenas: Quem sou eu para me enviares? Tenho a voz fraca e dificuldade para falar. E novamente assim fala:
não passo de vapor que sai da panela quente. O que dizer de Davi e seu testemunho? A ele Deus falou: descobri um homem segundo o meu coração, Davi, filho de Jessé, em eterna misericórdia eu o ungi. Mas também ele falou para Deus: tende piedade de mim, ó Deus, segundo a tua grande piedade, e, segundo a tua grande misericórdia, apaga o meu pecado. Lava-me sempre mais de minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha injustiça e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei somente contra ti e pratiquei o que é mal perante os vossos olhos, para que estejais justificado em tuas palavras e venças se te julgarem. Eis que fui concebido na iniquidade e no pecado, minha mãe me carregou em seu seio. Eis que me amaste à verdade e me revelaste os obscuros mistérios da tua sabedoria. Hás de me espargir como isopo e serei purificado. Hás de me lavar e tornar-me-ei mais branco do que a neve. Hás de fazer-me ouvir o som da alegria e da festa, e os ossos humilhados se rejubilarão. Afasta o rosto de meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria um coração puro em mim, ó Deus, e forma um espírito firme em meu peito. Não me afastes de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restituiu-me a alegria da tua salvação e confirma-me com o espírito magnâmico. Ensinarei teu caminho aos pecadores e os ímpios hão de converter-se para ti. Livra-me de ações sanguinárias, ó Deus, Deus de minha salvação. Minha língua exaltará a tua justiça. Senhor, hás de me abrir a boca e meus lábios proclamarão o teu louvor. Se tivesse desejado um sacrifício, tê-lo-ia oferecido, porém não te agradas com holocaustos. Para Deus, sacrifício é o espírito arrependido. Deus não desprezará um coração contrito e humilhado. A humildade e a modéstia de homens tão grandes e santos foram aprovados pela sua obediência. Os que receberam as palavras dele em temor e verdade, não só nos tornaram melhores, como também as gerações que nos precederam. Assim, após participarmos de muitas grandes e gloriosas ações, corramos para a meta de paz que nos foi proposta desde o início. Fixemos o nosso olhar sobre o Pai e Criador de todo o mundo e agarremo-nos aos seus magníficos e excelsos dons de paz e benefícios. Olhemos para Ele em espírito e consideremos com os olhos da alma sua generosa vontade. Reconheçamos o quanto é indulgente para com toda a sua criação. Os céus movem-se por sua disposição e lhe submetem na paz. O dia e a noite percorrem o caminho por ele demarcado, sem jamais se impedirem mutuamente. Sol, lua e demais astros giram conforme sua determinação, em harmonia e sem desvio algum pelas órbitas prescritas a cada um deles. A terra, submissa à sua vontade, fecunda nas estações próprias e provém sustento aos homens, animais e todos os seres vivos, sem se rebelar nem se afastar da ordem por ele desejada. As profundezas insondáveis dos abismos e os subterrâneos inexplorados se mantêm conforme as suas leis. O mar imenso, encerrado dentro da bacia que o contém, não ultrapassa os limites a ele imposto, mas, assim como lhe foi ordenado, o obedece. Pois foi ele quem disse: até aqui chegarás e tuas ondas se quebrarão em ti mesmo. O oceano intransponível aos homens, bem como os mundos atrás dele, ordenam-se pelas mesmas leis do Senhor. As estações da primavera, verão, outono e inverno se sucedem umas às outras em paz. A força dos ventos cumpre, por sua vez, o serviço dele sem se desfalecer. As fontes perenes, criadas para gozo e saúde, oferecem os peitos sem interrupção para dar vida aos homens. Até os animais mais pequeninos fazem suas reuniões dentro da paz e harmonia.
O grande Criador e Senhor de tudo ordenou todas essas coisas para que existissem em paz e concórdia, já que deseja o bem de todas as criaturas, mostrando-se generoso demais em relação a nós, que nos refugiamos em sua misericórdia por nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele glória e majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, cuidai para que vossos benefícios, tão numerosos, não se transformem em condenação para nós. O que acontecerá se não formos dignos dele e não realizarmos em concórdia o que é bom e agradável a seus olhos? Pois está dito em alguma parte: o Espírito do Senhor é uma lanterna que penetra até o fundo do coração. Consideremos o quanto está próximo, de forma que nada do que pensamos, nada do que calculamos permanece-lhe oculto. Assim, é justo que não nos afastemos da sua vontade. Devemos preferir chocar homens tolos e insensatos, exaltados e cheios da arrogância de seus discursos, do que a Deus. Reverenciemos o Senhor Jesus, cujo sangue foi derramado por nós. Respeitemos nossos chefes, honremos os anciãos, eduquemos os jovens a temerem a Deus, guiemos nossas mulheres para o bem, que elas manifestem o desejo da pureza, a pura intenção na suavidade, que pelo silêncio demonstrem a moderação de sua linguagem, que o amor não fique dependente das inclinações, mas que seja praticado de modo santo e igual entre todos aqueles que temem a Deus. Que nossos filhos participem da educação em Cristo, aprendendo o quanto pode a humildade perante Deus, o quanto o amor consegue perante Deus, o quanto o temor dele é bom, excelso, salvando a todos os que nele vivem santamente em pura intenção. É Ele que investiga nossos pensamentos e desejos. É o sopro dele que está presente em nós e que pode ser retirado por Ele quando quiser. A fé em Cristo garante todas essas coisas, pois é Ele mesmo que assim nos convida pelo Espírito Santo. Filhos, vinde e escutai-me, hei de ensinar-vos a temer a Deus. Quem é o homem que quer vida e aprecia ver dias bons? Guarda a tua língua do mal e teus lábios da traição. Afasta-te do mal e faze o bem. Procura e persegue a paz. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e seus ouvidos para as suas súplicas. Mas a face do Senhor se volta contra os que praticam o mal, destruindo a memória deles sobre a terra. O justo clama e o Senhor o atende, livrando-o de todas as tribulações. Muitos são os flagelos do pecador, já a misericórdia cerca os que esperam no Senhor. O Pai Todo-Poderoso e Misericordioso tem entranhas para os que o temem, e assim distribui de forma bondosa e amorosa suas graças àqueles que se aproximam dele com o coração simples. Não hesitemos por causa disso, nem se orgulhe nossa alma por causa dos seus dons ricos e magníficos. Que nunca se aplique a nós a passagem da Escritura que diz: infelizes os que hesitam no coração e desconfiam na alma. Aqueles que dizem: tais promessas já escutamos na época de nossos pais, e eis que envelhecemos e nada disso aconteceu. Ó insensatos, comparai-vos a uma árvore. Reparai na videira que primeiro perde as folhas e então brota. A seguir vem a folha, então a flor e, depois disso, a uva verde é seguida da uva madura. Considerai como, em pouco tempo, o fruto da árvore se torna maduro. É bem assim que a vontade de Deus se cumpre, em ritmo veloz e inesperado, como a própria Escritura nos atesta. Virá logo e não tardará. Subitamente o Senhor entrará no seu santuário, o santo a quem esperais. Amados, observemos como o Senhor não cessa de dar-nos provas de que, no futuro, a ressurreição se concretizará. Deu-nos prova dela primeiramente ressuscitando Jesus Cristo dos mortos. Amados, vejamos como se dá a ressurreição a seu tempo. O dia e a noite nos manifestam a ressurreição. Dorme a noite, ressuscita o dia. O dia se retira, chega a noite.
Exemplifiquemos com os frutos da terra. Como e de que modo faz-se a semeadura? O semeador sai e espalha, semente por semente, pela terra lavrada, que caem secas e nuas sobre a terra, e aí se desfazem. Desta decomposição, a grandiosa providência do Senhor as ressuscita, de forma que, de uma, aumentam para muitas e produzem frutos. Consideremos o sinal prodigioso que ocorre na região oriental, isto é, nas terras próximas da Arábia. Aí existe um pássaro chamado fênix, único na espécie e que vive 500 anos. Quando está para morrer, ergue seu próprio sepulcro usando incenso, mirra e outras plantas aromáticas e, ao completar seu tempo, aí se introduz e morre. De sua carne em decomposição nasce uma larva que se alimenta da matéria putrefata do animal morto e cria asas. Quando se torna forte, levanta o sepulcro onde se encontram os restos do seu ancestral e carrega-o, voando da terra arábia até a cidade do Egito, chamada Heliópolis. E em plena luz do dia, aos olhos de todos, transporta e depõe aqueles restos sobre o altar do sol. A seguir, retoma o voo de volta. Então os sacerdotes examinam os calendários e percebem que ele chegou ao se completar em 500 anos. Devemos então considerar grandioso e estranho o fato de o Criador operar a ressurreição de todos aqueles que lhe serviam santamente, na confiança de uma boa fé, se ele ilustra, até por um pássaro, a grandeza de sua promessa? Lê-se em alguma parte: hás de me ressuscitar e eu te louvarei. E deitei-me e adormeci, levantei-me, porque tu estás comigo. E Jó adverte novamente: ressuscitarás minha carne, que suportou todo esse sofrimento. Que nossas almas se apeguem por uma esperança assim àquele que é fiel em suas promessas e justo em seus juízos. Aquele que proibiu a mentira, tampouco haverá de mentir, pois nada junto a Deus é impossível, exceto a mentira. Portanto, que se acenda novamente dentro de nós a fé nele e reconheçamos que todas as coisas estão próximas dele. Com apenas uma palavra de uma grandeza estabeleceu tudo e, com uma só palavra, pôde destruir tudo. Quem diria a ele: o que fizeste? E quem resistiria à força do seu poder? Fará tudo quanto e como quiser. Nada das coisas que ordenou haverá de passar. Tudo está diante de seus olhos. Nada escapa de sua determinação. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia comunica a façanha ao dia. A noite transmite seu conhecimento à noite. Não há palavras nem discursos em que suas vozes não são ouvidas. Já que vê tudo e ouve tudo, temamos a ele e abandonemos os maus desejos das ações desonestas, para nos pouparmos por sua piedade dos futuros juízos. Para onde poderia algum de nós fugir de sua mão forte? Qual mundo receberia alguém que desertou dele? Pois em algum lugar diz a Escritura: para onde fugirei e onde me esconderei de tua face? Se subir ao céu, lá estás. Se me retiro para as extremidades da terra, lá está a tua direita. Se me atiro nos abismos, lá está o teu espírito. Portanto, para onde poderia alguém ir para escapar daquele que tudo envolve? Logo, aproximemo-nos dele com alma santa, levantando mãos puras e imaculadas para ele, amando nosso Pai bondoso e misericordioso, que nos admitiu como herdeiros. Porque assim está escrito: quando o Altíssimo distribuiu a herança aos povos, na hora de disseminar os filhos de Adão, definiu territórios para os povos conforme a multidão dos anjos de Deus. Tornou-se herança do Senhor o povo de Jacó, e sua partilha foi Israel. E em outra parte se diz: eis que o Senhor toma para si um povo no meio dos povos, assim como um homem toma as primícias de sua eira, e deste povo há de proceder ao Santo dos Santos. Uma vez que formamos a porção santa, façamos tudo o que leva à santificação.
Fujamos da maledicência, abraços impuros e impudicos, bebedeiras, modismos temporários, cobiças abomináveis, adultério detestável e soberba hedionda. Pois Deus, como se lê, resiste aos soberbos, porém concede graça aos humildes. Portanto, unamo-nos àqueles a quem Deus concede a graça. Revistamo-nos de concórdia, sejamos continentes humildes, mantendo-nos afastados de toda murmuração e calúnia, justificando-nos mais pelas obras do que pelas palavras. Pois assim se diz: quem muito fala terá resposta. Qual homem eloquente imaginaria que isso fosse justo? Bem-aventurado o homem nascido de mulher que vive pouco. Não te tornes pródigo em palavras. Venha nosso louvor de Deus e não de nós. Deus odeia aquele que louva a si próprio. O testemunho de nossas boas ações seja dado pelos outros, como assim também aconteceu com nossos pais, que foram justos. A arrogância, a presunção e a audácia se assentam sobre aqueles que foram malditos por Deus. A discrição, a humildade e a mansidão habitam junto daqueles que foram abençoados por Deus.